Prezados telespectadores, hoje retornamos ao Visão Espírita, dando sequência ao programa da semana passada, que tratou a questão do espírito e da maternidade. Continuamos em nossos estúdios com André Bordini, André Zola. Ótimo. André, no primeiro programa você nos trouxe um conceito novo, né? Nós intitulamos esses dois programas de espírito e maternidade, mas você trouxe o conceito da maternagem. Me parece que ele é bem contemporâneo. Na verdade, não é um conceito novo. É uma expressão já há muito tempo usada na área da saúde, né, na enfermagem, na psicologia, na medicina, né, quando se fala, né, das tarefas próprias da condição de mãe, né, e que podem ser exercidas por outros elementos da família. Às vezes a maternagem é exercida, por exemplo, por alguém que cuida de um bebê no orfanato, né? Às vezes é exercida pelo pai, às vezes é exercida pelo irmão. Quer dizer, a maternagem são os cuidados maternos que podem ou não ser exercidos pela mãe. Sim. E em função do novo papel da mulher na sociedade, da inserção dela na sociedade, isso tende a prevalecer. A maternagem tende a ser mais praticada por... Não se tem esse dado, né? Quem pratica mais a maternagem, quer dizer, tradicionalmente, é a mãe, né? A novidade é que isso hoje já não é mais um privilégio ou um dever exclusivo da mãe, né? Da mesma maneira que a mulher ocupa novos espaços na sociedade, o homem também está ocupando novos espaços, inclusive em casa, né? Quer dizer, como se fosse uma troca, né? O homem está se voltando para casa e a mulher está se voltando para o mundo e vice-versa. E o interessante desse mundo que aí está é que não existe regra. Então, se eu disser, aquela velha família tradicional não existe mais. Existe sim, ela só não é o único modelo. Ela é mais uma escolha, ela é um dos modelos possíveis de experiência familiar. Mas existem muitos outros modelos possíveis e que têm que ser respeitados dentro daquilo que faz sentido para cada um. Eu sinto que nós estamos muito presos à questão das tarefas, né? Da maternagem, da maternidade. Dos cuidados. Dos cuidados, mas eu queria abordar a questão mais associada ao sentimento, a experiência vivida pelo espelho. O afeto, o amor de mãe. É um sentimento, é uma emoção toda particular. O que vocês teriam a dizer a respeito? O instinto nos leva a procriar. Naturalmente, e aí está posto na natureza, né, vai caber ao processo de geração deste novo corpo a mulher, que vai se tornar uma mãe. Então, o fato de você gerar é da natureza dos animais, e nós vamos observar isso em todo o reino animal. Vai caber à fêmea a tarefa de gerar. No nosso caso, moramos num corpo de espíritos, que esses espíritos moram no corpo de mulher e terão esta vivência. Por mais que se troque depois as vivências, o que fazer, o que não fazer, essa vivência é única e exclusiva de quem está morando num corpo feminino, da fêmea. Isso promove neste corpo uma série de alterações. Alterações das mais diversas que vão na estrutura dos órgãos, o como isto ocorre. E esta mudança de corpo traz para o espírito que ali está uma experiência também, uma vivência. Porque para nós espíritas, aquele espírito que está reencarnando passa a conviver de perto com aquele outro que já está reencarnado e ali está fazendo aquela geração, eles passam a viver. Automaticamente vai haver uma permuta de sensações, de emoções e de sentimentos. Tudo aquilo que você está na natureza, tudo aquilo que você cria, automaticamente a criatura, né, passa a ter, por quem gerou, uma carência, uma necessidade. E, uma vez concebido, a dependência nossa da mãe naquela situação é total e intensa, da mãe, do pai,
ela é total. Porque sem este apoio, nós somos um dos poucos animais, né, que conseguiria sobreviver sem a mãe. Nós somos raros. Na natureza existem outros animais que até vão conseguir, mas no nosso caso, não. Então esta vivência, esta experiência, esta situação, ela é única. E o que vai deixar para o espírito que o faz é único, porque é ele que vai ter. Nós homens, por mais que queiramos, não temos condições de entender, até porque o nosso corpo não muda muito. Nosso corpo vai continuar, vai mudar depois por outros motivos, mas a transformação que ela passa, que a mulher vive, é única. Então, a maternidade, para a mulher, para o espírito que passa essa vivência, deixa um legado único, que se souber aproveitar e souber explorar, vai mexer profundamente com as suas emoções e os seus sentimentos. Bordini, eu quero ampliar um pouquinho, né? O André, o Zola coloca assim, deixa um legado único, né? Eu queria colocar a dupla maternidade, a experiência das avós. Foucault, por exemplo, a questão mais fisiológica, né? Então, é evidente que a maternidade, quer dizer, a gestação, do ponto de vista hormonal, uma mulher grávida é uma usina de hormônios, ok? E hormônios, todo mundo sabe, alteram tudo, inclusive estados de humor. Levando-se em conta que isso também está associado a estados de permuta vibracional entre espírito reencarnante, né, a mãe, etc. e tal, é inegável que é uma experiência que só quem gesta do ponto de vista físico tem. E que pode ser sublime, maravilhosa, mas pode ser também extremamente perturbadora. Tanto que é comum, por exemplo, as chamadas depressões pós-parto, puerperais, dependendo da situação, acontece inclusive eventualmente surtos psicóticos, né? Mulheres que desencadeiam processos que vão se tornar, né, serão o ponto vamos dizer assim, o ponto de partida para o diagnóstico de uma esquizofrenia, etc. É muito comum no processo da maternidade. Então, assim, é inegável que a gestação para a mulher é uma experiência muito séria, muito complexa, que pode trazer vivências muito maravilhosas ou muito dolorosas. Então, é inegável que isso acontece. No entanto, há que se considerar que há uma tradição cultural, né, lírica, em relação também ao amor de mãe, né? Há em torno disso que a gente chama de o amor de mãe, todo um staff, toda uma construção secular idealizada, né? Então, o amor de mãe, mãe... Não necessariamente. A gente precisa entender que há mães, por exemplo, que têm dificuldade de amar os filhos, né? A gente vê toda hora aí nos jornais, etc., mães que têm os filhos e deixam num latão de lixo, numa caçamba, né? Entregam para adoção, ou mães que até criam os filhos, mas não têm uma ligação afetiva com eles, não gostam, se arrependem de ter sido mães, etc. E há outras pessoas, homens e mulheres, que inclusive não passando pela gestação, conseguem desenvolver um tamanho afeto, um tamanho amor, que a gente poderia dizer que é um amor equivalente ao tradicional romântico, né, e lírico amor de mãe, né? E isso pode acontecer com um pai, isso pode acontecer com uma enfermeira, com uma babá, com uma tia, com uma avó, com uma irmã mais velha, quer dizer, com aqueles que vão cuidar daquele outro para que ele se integre na nova encarnação. O Emmanuel nos diz, através de Chico Xavier, que a tarefa primordial dos pais é aproximar os filhos de Deus. Se considerarmos do ponto de vista mais tradicional, conservador, seria assim, a principal tarefa, então, é dar religião para os filhos. Não, vamos ampliar. A principal tarefa dos pais é facilitar o trabalho do espírito que está aí no seu processo evolutivo, que pode ser, inclusive,
não necessariamente ligado à questão religiosa, mas principalmente ética, da dignidade, da honradez, do trabalho. Quer dizer, é preferível uma família que, mesmo não tendo religião, viva o amor, a fraternidade, a tolerância, o bem, a justiça, o diálogo, o respeito mútuo, etc., do que uma família religiosa, seja de que religião for, e que tem extremados vícios de caráter, etc. Quer dizer, que não colocam em prática muitas das virtudes tradicionalmente defendidas, né, e propagadas pelas religiões. Então, a tarefa dos pais, particularmente, é realmente facilitar a evolução, o processo de evolução dos espíritos que estão chegando ali naquele lugar, naquele contexto. A mãe, particularmente, então vamos voltar, tradicionalmente, pela cultura, pelas crenças, por aquilo que acreditamos, né? A figura da doçura, da tolerância extrema, do amor incondicional, da delicadeza, que é muito ligado ao feminino, né? O Jung vai chamar isso de arquétipos, os arquétipos femininos, ligados, de novo, aos cuidados da maternagem, etc., a delicadeza, o próprio do feminino, né? Enquanto que, às vezes, a força, o exercício da força, do mando, etc., são mais ligados à figura do homem. Mas vamos entender que o mundo do futuro, esse mundo de regeneração que aí está, ele tende a suprimir essas diferenças arquetípicas em função de uma maior homogeneidade espiritual. De novo, repetindo o que falamos no último programa, né? Quer dizer, espíritos mais evoluídos, menos determinantes as diferenças de gênero e as diferenças sexuais. Espíritos mais atrasados, locais, civilizações mais conservadoras atrasadas, nós vamos ter maiores determinantes das questões sexuais e de gênero. Caros telespectadores, lembramos que a participação é importante e possível através do encaminhamento de sugestões, perguntas para o site do programa www.visãoespírita.com.br, o site da USE www.userp.org.br ou ainda o site do SEAC www.seacrp.com.br. Bom, nós estamos nos aproximando do Dia das Mães e é uma data comemorativa, com um significado importante, mas também com várias intenções envolvendo essa data. Como que a doutrina espírita vê o Dia das Mães? Zola. A doutrina espírita não é ligada a datas, né? Datas festivas, comemorativas, como não temos rituais. Mas é preciso viver no mundo e participar da realidade do mundo para que você tenha condições de entender e conviver com todos aqueles que pensam, praticam e se sentem felizes e lembrados nesta data. Por mais simples que possa ser a nossa visão, é preciso entender que do outro lado tem alguém. E desse outro lado tem alguém que tem emoção, sentimento, tem uma visão diferente da realidade e que precisa ser atendido, precisa ser compreendido. Então nós espíritas comemoramos o Dia das Mães? Sim. Entendemos que isto é uma data que precisa ser marcada, vivida e praticada? Não. Por quê? Porque é necessário que lembremos daqueles com quem compartilhamos a existência e que de uma forma ou de outra, dentro de um contexto de acontecimentos, se sentirão muito se não forem lembrados. Então, esta realidade precisa nos tocar, independente da forma, da percepção e da visão que venhamos ter. Então, nós espíritas vamos sim saudar, homenagear e agradecer àqueles espíritos que generosamente nos acolheram. Os conflitos de um lar são naturais, é por isso que somos espíritos em provas e expiação. Por isso que haverão de existir resistências naturais, que esperamos que numa data como esta, pelo menos a gratidão prospere, que já é um passo no processo de amadurecimento espiritual nosso.
O Evangelho, ele nos traz, num dos capítulos, né, a mensagem do Cristo, honrar pai e mãe, que aliás está lá, né, entre os 10 mandamentos de Moisés, é uma coisa muito antiga, né? Talvez o sentimento mais terrível que alguém possa ter é o da ingratidão, né? E um dos sentimentos mais bonitos que o ser humano pode ter é o sentimento de gratidão. É muito bonito, né, o sentimento da gratidão. Nós nunca nos esquecermos daqueles a quem devemos coisas, sejam elas quais forem. E levando-se em conta que isso só é possível porque recebemos a vida, estamos aqui vivos, né, existentes, estamos aqui, né, com esse corpo aqui falando, né, vivendo essa experiência humana, essa extraordinária experiência humana. Quer dizer, a gente só chegou aqui porque alguém, né, se predispôs a nos receber, que não é fácil, num processo de gestação de um espírito reencarnante. Em geral, nós não somos lá espíritos muito fáceis, né? Então não é fácil. Então a mãe tem realmente, seja ela uma boa mãe, uma mãe perversa, uma mãe cruel, quer dizer, seja o que for, já existe, né, a gratidão, já deve ou deverá existir em nós a gratidão por alguém que de alguma forma se propôs a nos receber para que estivéssemos aqui. Então, independente dessa mãe ser boa, má, dela nos amar, dela não nos amar, dela ter nos ajudado ou ter nos, né, dificultado a marcha, dela estar encarnada ou desencarnada, dela ser só física, a gente, né, de repente tem muitas pessoas que têm uma mãe de criação, né, uma mãe adotiva, às vezes é a avó que foi mãe, é a irmã mais velha que foi mãe, é a vizinha que foi mãe. Quer dizer, o sentimento de gratidão a seres que cuidam de nós e que a gente projeta nessa figura da mãe, nessa figura da maternidade, é uma experiência de carinho, é uma experiência de afeto, é sempre uma experiência boa, né? No cristianismo tradicional, e inclusive em várias obras da própria doutrina espírita, existe o grande respeito a uma figura do cristianismo que é a mãe de Jesus, Maria, né? A Maria de Nazaré, que certamente é um espírito de altíssima evolução espiritual. Na tradição cristã, desde o medievo até os nossos dias, a figura de Maria, mãe de Jesus, que em Éfeso, na Grécia, né, atual, na Magna Grécia, que atualmente é uma região da Turquia ou da Armênia, se não me engano, onde ela viveu os últimos dias da vida dela, ao lado do discípulo João, que era o mais jovem dos evangelistas, ela era chamada de a Santíssima. As pessoas iam procurar a Santíssima, né, porque era aquela que havia gerado Jesus. E na tradição cristã, então, ela ficou sendo aquela figura que intercede por nós, junto a Jesus. O Chico Xavier dizia que, para algumas pessoas, é muito difícil pensar em Deus, que é uma ideia muito abstrata. Então, inclusive quando a gente vai fazer uma prece, é comum a gente falar de Jesus, de repente está falando de Deus, ó Senhor Jesus, ó Deus, não sei, né? Como se fosse praticamente, né, a mesma coisa. Nós sabemos, do ponto de vista teórico, na doutrina espírita, são conceitos diferentes. Mas para o nosso planeta Terra, Jesus é esse espírito, né, de luz inigualável, é esse espírito ainda para nós incompreensível no nosso estágio evolutivo, que é o Deus do nosso orbe, quer dizer, é aquele que projetou o nosso planeta, que está supervisionando as nossas vidas, no leme de nossas existências. E Maria é aquela, não é, que intercede por nós junto a Jesus. Ou seja, é aquele espírito materno, delicado, de amor doce e incondicional, né, que nos cobre de luz e de perdão. E todos nós podemos nos inspirar nesse tipo de amor. Quando a gente desenvolve em nós uma capacidade de perdoar, de passar por cima, de esquecer, de ser delicado, né, de agir com doçura
é como se a gente tivesse inspirado neste legado espiritual de Maria, Mãe de Jesus. Então, para nós espíritas, Maria também tem um lugar muito especial, né? Lá no livro Memórias de um Suicida, né, da Ivone Pereira, pelo espírito do Camilo Castelo Branco, se diz que inclusive há legiões de Maria a amparar criaturas em sofrimento, em estágios de grande dor no umbral, nas regiões sombrias, né, onde jazem espíritos que guardam profundos compromissos de resgates dolorosos, né, na prática do mal, no exercício do mal ou em situações muito equivocadas. Então, para aquelas grandes dores, é como se Maria, Mãe de Jesus, fosse o grande bálsamo a nos inspirar a todos. André, eu vou insistir numa questão. Você toca no nome de Chico e você teve a oportunidade de conviver com Chico algumas vezes. E me corrija se eu estiver errado. Eu tenho a impressão que Chico tinha um carinho muito especial pelas mães. Sim, o Chico a vida inteira viveu rodeado de mães sofredoras, né? De casais que perdiam os filhos, etc. Mas particularmente o Chico tinha inclusive um espírito maternal muito grande. Ele era uma grande mãezona, né? Ele era muito doce, ele era muito delicado, ele era muito acolhedor e as mães realmente o cercaram uma vida inteira. Como ele também tinha um carinho muito grande pelas mães que ele teve, né? A mãe física, que foi a Dona Maria, João de Deus, e depois a mãe de criação, que o ajudou muito, que o amparou, o protegeu, que foi a Dona Cidália Batista, que foi a segunda mulher do seu José Xavier, pai de Chico Xavier, ainda lá em Pedro Leopoldo. Então Chico realmente tinha uma ligação extraordinária com a maternidade, com a experiência da maternidade. Ele se unia à dor de muitas mães que o procuravam, querendo informações dos filhos desencarnados no mundo espiritual. E enquanto vivo ele esteve, todos os anos, no início do ano, ele recebia uma mensagem, ou de Meimei, ou de Maria Dolores, particularmente dessas duas entidades, Sheila algumas vezes, com mensagens dedicadas, homenageando as nossas mães no mundo e particularmente Maria Santíssima, Mãe de Jesus. Essas mensagens eram impressas, em especial pelo grupo Os Mensageiros de São Paulo, que distribui milhões de mensagens espíritas anualmente pelo mundo e eram distribuídas em todas as casas espíritas do Brasil e do mundo. Então Chico tinha realmente esse compromisso com a experiência da maternidade. Muito bom. Estamos chegando ao final do nosso segundo programa e eu deixo que vocês querem tirar para o ímpar para... Zola, eu falei demais. Com uma mensagem para os nossos ouvintes. Se fôssemos fazer uma entrevista de emprego, nós iríamos buscar o melhor emprego. Sempre. Porque é algo que buscamos, o de melhor para cada um de nós. E tem alguns empregos que estão colocados e postos aí, que às vezes nós não procuramos, né? Mesmo sabendo da sua remuneração. Talvez porque eles tenham desafios grandiosos e exigências humanas e exigências espirituais de emoção, de doação, de sentimento e de preservação, que nós nos sentimos incapazes. Acredito que muitos espíritos, quando reencarnam, trazem consigo um pedido de emprego. E porque pretendem fazer deste emprego o melhor na sua vida e dar de volta o que recebeu. E o emprego de mãe está disponível para todos os espíritos que aceitaram reencarnar num corpo feminino, podendo ou não. Alguns querem tanto ser mãe, fazem todos os esforços do mundo e não conseguem. Outros têm uma facilidade maior. Mas asseguro, é um emprego de exigências extremas, de doação permanente e constante, capaz de dar ao espírito um legado que vale uma existência além desta própria existência. Então, para todas as mães que nos assistem, gratidão é a palavra, por terem aceitado o emprego de ser mãe.
Com isso, encerramos o nosso segundo programa a respeito do espírito e maternidade. Contamos com a sua presença na próxima semana. Até logo no Visão Espírita. I'm a perfectionist, and so that's hard with kids. There's definitely days when I have my doubts about my abilities. Struggle with my temper. I struggle with like how I react with situations. I wish I knew how to, I guess, just calm myself before speaking to them. I wish I was better at taking time to sit down and just listen more to my child. I wish I was more confident in being a mom. I'm not the most patient person in the world. Patience. Patience is far and away probably the biggest struggle. I just want them to know just how much I love them. My mom is totally awesome. She's fun to snuggle with. Pretty, funny. She does cook a lot of food for me. She's just unique. That's why I love her so much. We go on dates together. Like, we go shopping. She loves me a lot. I have a lot of favorite things about my mom. We like to watch movies together and color and stuff. We go to church together, we volunteer together. She is like my heart, I guess you could say, because she's that close to me. My favorite thing is to jump on a trampoline with my mom. That's my most favorite thing, to go up high. We like get ice cream or something and like you go to the nail salon and have fun. My mommy's my hero. She's pretty and beautiful. She is my hero. She just will care about me and just always love me forever. She's the best. That's so awesome. I always seem to focus mostly on the negative, and I guess I can walk out here and say that I'm doing something great and that my child is viewing me in totally different lenses as I view myself. So that's inspiring. This is my calling. This is my job. This is what I love to do, and I will do it better and with love each and every day because those kids count on me and they love me for what I'm doing.